Hoje, em particular, a gente vai falar desse tema muito importante, o procedimento da execução de uma obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Você vai, junto comigo agora, mergulhar nesse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser transformador para a sua vida. Mas, professor, afinal, o que é uma execução? Eu peço licença para você que já tem isso fixo na sua cabeça, tá? Mas eu peço licença para explicar para aqueles que às vezes esquecem a base, tá? O fundamento de existir. Bom, execução é uma forma do Estado tornar concreta uma obrigação. E eu gosto sempre de dar exemplos. Exemplo 1. Uma pessoa se obrigou a pagar um cheque, mas não pagou. O que o Estado faz? O Estado vai lá, pega uma parte do patrimônio dessa pessoa para ver cumprida a obrigação. Exemplo 2. Uma pessoa se obrigou a pintar um quadro, vamos imaginar um grande artista. Então ele fez um contrato se obrigando a pintar um quadro, mas ele não pintou. O que é a execução? É o Estado tomar medidas concretas para obrigar essa pessoa a cumprir essa obrigação de fazer, de pintar o quadro. Ah, mas como que o Estado faz isso? Ele põe uma faca no pescoço, põe um revólver na cabeça? Não, ele tem alguns mecanismos que nós vamos estudar na aula de hoje. Exemplo 3. A pessoa se obrigou a não revelar um segredo comercial, mas ela está ameaçando revelar. Imagina que ela trabalhava numa grande indústria. Imagina o cara, então, que trabalha na Coca-Cola e que sabe o segredo, a fórmula da Coca-Cola. É óbvio que eu nem sei se essa possibilidade é real, mas vamos imaginar isso, que o cara trabalha na Coca-Cola e ele sabe o segredo da Coca-Cola. E ele assina um termo se comprometendo a não revelar esse segredo quando ele sair da empresa ou mesmo estando na empresa. Só que daí ele resolve mandar uma ameaça lá para o dono da Coca-Cola dizendo, olha, se você não me der um aumento, se você não me der isso, eu vou revelar esse segredo. E aí o dono da Coca-Cola pega aquele contrato onde o funcionário se comprometeu a não revelar um segredo e ele pede para o Estado, ele entra com uma execução, fala, Estado, me ajuda a fazer com que esse cidadão cumpra a obrigação de não fazer. E aí o Estado, através da execução, vai tomar medidas concretas para obrigar esse sujeito a cumprir a obrigação de não fazer. Exemplo 4, para ficar bem tranquilo aqui. Uma sentença, imagina que em uma sentença você entrou com uma ação de conhecimento e lá na sentença, a sentença obriga uma operadora de plano de saúde a fornecer ao paciente, o seu cliente, uma determinada cirurgia. Mas acontece que a operadora não fornece a cirurgia. E aí, qual que é a ferramenta que você tem na mão? A execução de uma obrigação de fazer, ou o cumprimento de sentença que determinou essa obrigação de fazer. Por isso que é importante que a gente fale exatamente sobre isso agora. Essa obrigação de fazer ou de não fazer, ela pode estar inserida, pode estar contida em um título judicial ou em um título extrajudicial. Você precisa saber dessas premissas. Por quê? Porque há diferença no procedimento. Quando a obrigação de fazer está num título judicial, ou seja, numa sentença, num acórdão, numa sentença que homologou um acordo, ou numa decisão que antecipou a tutela, o procedimento para você ver cumprida essa obrigação é que nós vamos estudar hoje aqui. Quando essa obrigação de fazer está contida num título extrajudicial, em um contrato, em uma escritura pública, o procedimento é outro. Tá? E você precisa conhecer também quais são os títulos extrajudiciais. Na aula, se não me engano, de segunda-feira, nós falamos tudo sobre os títulos extrajudiciais. Mas eu fiz questão de deixar nesse mapa também aqui, ó, tá? Quais são os documentos que a lei considera título extrajudicial. Está aqui, artigo 784 do Código de Processo Civil e também em vários dispositivos legais há estabelecimento de títulos executivos extrajudiciais. Mas vamos voltar aqui para o que importa. A obrigação de fazer ou não fazer pode estar num título judicial, numa sentença, ou pode estar num título extrajudicial. Você precisa identificar isso primeiramente para poder saber qual procedimento nós vamos seguir. E olha aqui no nosso mapa que lindo, né? O que interessa para a nossa aula de hoje? O que interessa de tudo que nós vamos falar até agora? Interessa saber como que eu, advogado, torno concreto, como que eu devo fazer para tornar real uma obrigação de fazer ou de não fazer, contida seja numa sentença ou num título extrajudicial. Imagina, exemplo 1. Em decisão antecipatória de tutela, o juiz determina, como eu já disse, que uma operadora de plano de saúde realize uma cirurgia no seu cliente.
Mas a operadora de plano de saúde, mesmo após intimada da decisão, ela não cumpriu a decisão. E aí, nós vamos ver na aula de hoje o que você precisa fazer para tornar concreta essa obrigação. Vou falar muitos aspectos práticos e que funcionam no dia a dia, tá bom? Exemplo 2. Em um contrato particular, assinado também por duas testemunhas, para que seja um título executivo extrajudicial, a empresa A se comprometeu a entregar os móveis planejados da casa do seu cliente. Acontece que acabou já o prazo do contrato e os móveis não foram entregues. Nós vamos ver na aula de hoje, então, o que você precisa fazer para tornar concreta essa obrigação, para que a empresa entregue os móveis planejados de acordo com o contrato. A premissa inicial é saber se a obrigação está no título judicial, o procedimento é o procedimento A. Se a obrigação está num título extrajudicial, o procedimento é um procedimento B, que nós vamos passar a estudar exatamente agora, tá bom? Nós vamos estudar primeiro o procedimento de um pedido de cumprimento de sentença que contenha uma obrigação de fazer ou de não fazer, tá bom? Agora nós vamos mergulhar de cabeça no procedimento, tá? Então, imagina, a sentença transitou em julgado e nela está estabelecida uma obrigação de fazer. O cliente te procura, tá? Ou você mesmo já vem acompanhando o cliente desde a inicial. O juiz dá uma sentença com uma obrigação de fazer, mandando o réu cumprir uma obrigação de fazer, mas o réu ainda não cumpriu. E aí, o que você faz na prática? Vamos para um exemplo? Vou reforçar esse exemplo, porque ele é o mais claro para você poder entender. O juiz determinou que a operadora de plano de saúde forneça ao seu cliente a cirurgia X, mas mesmo após a sentença, a operadora não forneceu. Vamos para o passo a passo. O que você tem que fazer? Bom, primeiro você precisa saber que tudo isso que nós vamos falar na aula de hoje tem base no Código de Processo Civil. Tá? O artigo 536 e o artigo 537 do CPC fala do cumprimento de sentença que contém a obrigação de fazer ou não fazer. O artigo 815 até o artigo 823, eles são aplicados supletivamente. Por quê? Porque lá no artigo 815 fala-se do cumprimento de uma obrigação de fazer de um título extrajudicial, mas o próprio CPC fala que essas regras também se aplicam quando o cumprimento é de uma sentença, tá? Quando a obrigação de fazer está contida em uma sentença. Então, esse é o regramento legal que você precisa estudar todas as vezes que você for entrar com um pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou de não fazer. Tudo que eu vou falar nessa aula está baseado nesses dispositivos legais. A primeira coisa a se fazer, então, o que é? Assim que o cliente te procurou, fala assim, estou aqui com a sentença, a operadora de plano de saúde não cumpriu, já transitou em julgado, o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é formular uma petição dentro dos próprios autos pedindo o cumprimento da sentença com a intimação pessoal do requerido para cumprir. Professor, não é então um processo separado, uma ação autônoma? Eu não vou distribuir uma ação autônoma pedindo o cumprimento daquela sentença? Não, é dentro dos próprios autos, tá bom? E agora, sobre o prazo para cumprir. A primeira coisa que você vai fazer então é formular uma petição. Juiz de direito fulano de tal, representando o meu cliente, venho pedir o cumprimento da sentença, para que o réu seja intimado a cumprir a obrigação estabelecida na sentença. Agora, se a própria sentença já estabeleceu o prazo para o cumprimento daquela obrigação, às vezes o juiz lá na sentença falou, a operadora tem o prazo de 30 dias para fornecer a cirurgia. Você vai pedir agora, nessa sua petição, para que o requerido seja intimado para cumprir a obrigação no prazo de 30 dias. Ah, professor, mas no meu caso concreto a sentença não falou nada, não está dito o prazo. Então você vai pedir na sua petição para que o juiz agora estabeleça um prazo. Ah, o juiz despachou, mas ele não estabeleceu o prazo. Embargos de declaração, porque você não pode intimar o executado para cumprir uma obrigação sem delimitar qual é o prazo que ele tem, quando que acaba no tempo o prazo para ele cumprir. Então, primeiro ponto, sempre petição dentro dos próprios autos quando se trata de cumprimento de sentença. E sempre você tem que pedir a intimação do executado para cumprir no prazo previsto na sentença ou no prazo que o juiz assinalar, tá bom? A intimação do requerido para cumprir essa obrigação tem que ser pessoal.
não vale a intimação por advogado, tá bom? Ó, pode ser feita através de um AR enviado para o endereço que o requerido forneceu no processo. Tá? A ele compete manter o endereço atualizado. Atente-se sempre para isso. Tá? Agora, informação prática muito relevante. Coloca no AR, quando você for enviar o AR, quando o juiz despachar lá, intime-se o requerido, tá? E se você for enviar um AR para intimar o requerido, ou se a própria justiça for enviar o AR para intimar o requerido, atente-se para que esse AR seja por mão própria. O que significa isso? Significa que o carteiro, quando ele for lá na casa intimar o requerido, ele só vai entregar o AR se for recebido pelo próprio requerido. Para quê? Para evitar que ele alegue lá na frente que ele não foi intimado pessoalmente. Como a lei fala que a intimação, para cumprir uma obrigação de fazer, tem que ser pessoal, não esquece desse detalhe. Aqui, ó, é um erro prático que eu vejo muito. Anular execuções lá na frente, juiz indeferir a aplicação de multa porque o AR não foi recebido pelo executado. Então, se o executado forneceu o endereço dele lá no processo, quando ele contestou lá atrás, é nesse mesmo endereço que você vai enviar o AR. Agora, o AR tem que ser um AR com aviso de mão própria. Só o executado, o carteiro só vai entregar se ele pegar a assinatura do executado, tá bom? Anota essa, anota na sua cabeça, mas anota a importância dessa dica prática, porque eu já vi muita execução ser frustrada lá na frente, porque lá na frente se alega que o executado fala, não fui eu que recebi, o carteiro entregou para a funcionária da minha casa e muitos juízes acabam embarcando nessa, tá bom? É óbvio que isso não vale para pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, o AR pode ser entregue lá na sede da pessoa jurídica. Não precisa necessariamente ser para o gerente, ser para o sócio, não. Porque existe a teoria da aparência. A jurisprudência já fixou o entendimento de que qualquer pessoa lá na sede da empresa que receba essa documentação, tá resolvido. E aí, sem saber, já respondi a pergunta da Estela aí, né, no YouTube, ela já tinha mandado essa pergunta. Então, sendo empresa, o AR não precisa ser de mão própria. Basta que o carteiro entregue lá na sede da empresa. Nessa peça que eu falei, que é a peça inicial, como se fosse a petição inicial do pedido de cumprimento de sentença, você tem que pedir para o juiz estipular uma multa diária para o requerido, caso ele não cumpra a obrigação. Você vai ver lá nos artigos que tratam, né, no artigo 536 em diante, você vai ver que o juiz pode se valer de medidas coercitivas para ajudar a ver a obrigação cumprida. E tem medida mais efetiva do que uma multinha, tá? O juiz falar assim, fulano, entrega esse operadora do plano de saúde, faz essa cirurgia no João, sob pena de eu te impor uma multa de R$10.000 por dia. A operadora, um pouquinho esperta, ela vai lá e fornece a cirurgia, porque senão, além de continuar com a obrigação, ela ainda vai ter que pagar uma multa. Então, nesse seu pedido, não esqueça de expressamente dizer para o magistrado para que ele intime o requerido, mas que ele estabeleça uma multa diária pelo não cumprimento. E aí, dica prática, se o juiz não estipular a multa, embargos de declaração, não deixa passar, tá? A obrigação de fazer, ela só tem efetividade prática quando ela é acompanhada por uma multa, tá? O juiz também pode estipular a multa de ofício. Às vezes você nem pediu, às vezes você nem lembrou de pedir, mas o juiz no despacho dele, de ofício, ele estabelece a multa. Então, fica atento que isso pode acontecer, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Outra coisa importante, o prazo assinalado pelo juiz, isso é muito importante, tá? O prazo que o juiz assinala para o requerido cumprir a obrigação, ele é contado em dias corridos e não em dias úteis, tá? E por quê? Porque não se trata de um prazo processual. O Código de Processo Civil fala que os prazos processuais contam-se em dias úteis. Esse prazo não é um prazo processual, ele é um prazo de direito material, ele é dirigido à parte, para que a parte fora do processo cumpra uma obrigação. Essa é a diferença de prazo processual e prazo material. O prazo para contestar não é para que a parte cumpra uma providência dentro do processo, apresente a contestação? É. O prazo para fazer uma cirurgia é um prazo de direito material, para que se cumpra uma obrigação fora do processo. Então, coloca isso na sua cabeça.
Todos os prazos de direito material para se cumprir uma obrigação fora do processo são contados em dias corridos. Todos os prazos processuais em dias, o CPC fala que contam-se apenas os dias úteis, tá bom? Então, não erra isso na prática. Às vezes você está advogando para o requerido e você fala para ele, ó, o prazo para cumprir essa obrigação são 15 dias, mas são 15 dias úteis, e aí o que vai virar 23, sei lá quantos dias. Não, você vai estar dando uma informação errada, tá bom? O prazo é em dias corridos. E se você está pelo exequente, você já sabe, passaram-se os 15 dias, já tem incidência da multa diária, que nós vamos falar sobre essa multa muito na aula de hoje. Então, o primeiro passo, a primeira coisa a fazer é a sua petição. A sua petição é startando todo o cumprimento da sentença, da decisão. Qual que é a segunda coisa que acontece? O que vem logo em seguida? Bom, logo em seguida, o juiz despacha e determina a intimação pessoal do requerido para cumprir a obrigação no prazo que foi fixado lá na sentença ou no prazo que o próprio juiz estabeleceu na decisão. E aí você pode estar me perguntando, mas e se o requerido não for encontrado no endereço que ele mesmo informou no processo? Porque nós estamos falando do cumprimento de sentença. Isso pressupõe, então, que houve uma ação de conhecimento antes, né? Isso pressupõe, então, que o requerido forneceu o endereço dele na contestação, na documentação. Se ele não for encontrado agora para ser intimado pessoalmente do cumprimento de sentença no endereço que ele mesmo forneceu, aplica-se o disposto no artigo 513, parágrafo 3º do CPC. Professor, o que esse artigo fala? Olha que legal. Considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274, que eu fiz questão de colocar aqui para você, tá bom? O que isso significa? Significa que, se você, na sua petição, que iniciou o cumprimento de sentença, pede para o juiz intimar o requerido no endereço tal, que foi o endereço que ele forneceu lá na fase de conhecimento, se o AR chegar lá e voltar dizendo ausente, mudou-se, a intimação considera-se efetuada, tá bom? Você precisa cuidar para que o juiz entenda essa intimação como efetuada. Ah, mas professor, o juiz não conhece o artigo 513, parágrafo 3º do CPC? Eu não sei no seu caso concreto. Por isso que eu estou te ensinando a zelar. Porque às vezes o juiz vai te intimar para que você apresente um novo endereço e você vai falar, não preciso apresentar um novo endereço. A intimação já tem que ser dada por realizada. Considera-se realizada a intimação. Grava aí o artigo 513, parágrafo 3º do CPC. Porque eu já vi a execução ficar aí 1 ano só nessa brincadeira de tentar achar o executado, quando na verdade nem precisaria achar o executado. Esse dispositivo foi colocado no Código de Processo Civil em prestígio ao princípio da boa-fé, da cooperação. Se eu sou parte de um processo, eu tenho que cooperar sempre informando o meu endereço se por acaso eu mudar de endereço. Se eu não informo, o prejudicado vai ser eu. Todas as intimações vão ser consideradas como realizadas, tá? Inclusive essa no cumprimento de sentença. A multa vai incidir a partir do final do prazo que se considera realizada essa intimação. Outro ponto importante, mas professor, e se o requerido foi revel na fase de conhecimento? Ele não informou nenhum endereço, ele foi revel. Bom, aí a intimação deve ser feita por edital, tá bom? É isso que está previsto no Código de Processo Civil. Ele foi revel na fase de conhecimento. Ele não informou endereço nenhum. Eu não sei qual é o endereço dele, tá? Você vai pedir para que a intimação seja feita por edital. O juiz vai publicar um edital intimando o executado para, no prazo de tantos dias, cumprir a obrigação sob pena de multa. Mas eu fiz questão de colocar algumas coisas práticas aqui para você. Ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo em que determina a intimação do requerido, deve o juiz tomar algumas medidas que já dê satisfação ao exequente. Não dá para ficar esperando lá o prazo do edital, sabe-se lá quanto tempo vai demorar. Isso está previsto no artigo 536 do CPC. E eu vou te dar aqui um exemplo que eu acho que vai clarear a sua cabeça. O artigo 536 fala assim: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
para efetivação da tutela específica ou para obtenção de uma tutela pelo resultado prático equivalente, o juiz pode determinar medidas necessárias à satisfação do exequente. Professor, você falou, não entendi nada. Bom, então com esse exemplo você vai entender. A sentença determinou ao réu que transfira um automóvel para o seu nome. Mas o que adianta na prática intimar o réu revel por edital? Então, você entrou representando o seu cliente com uma ação dizendo: meu cliente vendeu um automóvel, o requerido ficou obrigado a transferir para o nome dele. Acontece que ele não fez isso até hoje, o meu cliente está tomando multa, está levando pontuação na carteira de habilitação, está devendo IPVA, sendo que isso não deveria mais estar nas costas do meu cliente. E aí, o juiz determina a citação do requerido, mas ele é revel, ele não responde ou ele não é encontrado, ele é citado por edital. E aí sai a sentença. O juiz condena o requerido à obrigação de fazer. Qual é? Transferir o carro para o nome dele. O que vai adiantar, mais uma vez, a gente intimar por edital o requerido para transferir para o nome dele? Nada. Vai ficar mais tempo aí, 2, 3 meses, a parte autora, o seu cliente, levando multa no próprio nome, perdendo pontos, talvez até a carteira de habilitação. Então, o juiz pode tomar medidas concretas para dar efetividade para esse comando. Qual medida poderia, nesse caso, por exemplo? O juiz simplesmente despacha e manda oficiar para o Detran, para que o Detran faça a transferência para o nome do devedor. Simplesmente acabou a questão, não depende mais da boa vontade do devedor. O juiz pode, então, tomar medidas práticas para efetivar aquela obrigação de fazer. Tá bom? Grava isso na sua cabeça. É uma coisa que na prática muita gente desconhece, muitos magistrados desconhecem, mas você, que é um advogado preparado, que está estudando, que está cada vez mais conhecendo da execução, você nunca mais vai vacilar no que diz respeito a isso. Ah, professor, mas e se o juiz indeferir uma medida prática que eu estou postulando? Cara, recurso, tá? Agravo de instrumento cabe contra qualquer decisão dada na instrução. Mostra no seu recurso o prejuízo que o seu cliente vai ter. Ó, não tem nenhum sentido esperar mais 3, 4 meses a intimação por edital, enquanto isso meu cliente fica amargando prejuízo. Tá? O juiz pode já tomar a medida prática e concreta. Até porque, se depois de intimado por edital, o requerido aparece e alega alguma coisa que ia levar a desfazer essa medida que o juiz fez, o juiz simplesmente manda um outro ofício para o Detran e fala: volta para o nome do autor. Não há nenhum prejuízo. Então você precisa saber que a lei dá a ferramenta, só que a gente precisa saber usar, tá bom? Vamos lá, vamos caminhar. Segundo passo você já viu, então, o juiz determina a intimação, você já viu todos os detalhes da intimação. Qual que é o terceiro passo? O que acontece logo em seguida? Transcorrido o prazo para o cumprimento da obrigação, inicia-se aí um outro prazo, que é um prazo de 15 dias, para que o requerido apresente uma impugnação. Isso independe de ter havido penhora ou nova intimação. Tá? Como nós estamos falando de cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, até então não se fala em penhora. Tá? O que se fala é mecanismos de defesa do executado. O executado foi intimado para cumprir uma obrigação em 15 dias, terminados esses 15 dias, começa a contar um prazo de 15 dias para ele impugnar. Ah, ele pode apresentar a defesa dele. Inclusive, ele pode dizer na impugnação: ó, eu já cumpri essa obrigação, está aqui a prova de que eu cumpri. Então a defesa do executado se faz através de uma impugnação. E essa impugnação conta-se nesse prazo de 15 dias após esgotado o primeiro prazo. Ah, professor, mas lá na sentença ficou estabelecido que o requerido tinha 30 dias para cumprir a obrigação. Então, o prazo de impugnação vai começar a ser contado depois do término dos prazos de 30 dias para o cumprimento da obrigação, tá bom? É importante que você saiba isso para que você não erre no cômputo do prazo. A impugnação, como regra, ela não suspende o cumprimento da sentença. Isso está lá no artigo 525, parágrafo 6º do CPC. Se você quiser, se você está defendendo o executado, tá? E aí o juiz vem e fala assim: cumpra a obrigação em 15 dias sob pena de multa. E aí o cliente te procura e fala: mas eu já cumpri, está aqui a prova de que eu já cumpri. Você vai apresentar a impugnação e na impugnação você vai abrir um capítulo pedindo a suspensão dessa obrigação e vai dizer para o juiz: olha aqui, ó, a verossimilhança do que eu estou dizendo, de que efetivamente a obrigação já foi cumprida. Olha aqui o recibo. Olha o perigo de dano. Se o juiz não suspender a execução, vai estar incidindo uma multa. O meu cliente pode ser prejudicado.
O que você precisa saber é que, como regra, a impugnação não tem efeito suspensivo, mas você, como advogado, pode conseguir, tá bom? As matérias que podem ser objeto de impugnação. O que o executado pode alegar na impugnação dele? As matérias estão previstas no artigo 525, parágrafo único do CPC, tá? Tá fechado aqui no mapa, ó, porque ó, são várias matérias, tá? São 7 incisos, mas não é amplo. O executado não pode alegar tudo, inclusive ele não pode alegar aquilo que ele deveria ter alegado lá na fase de conhecimento. Então é importante que você saiba, seja atuando pelo exequente ou pelo executado, que as matérias que podem ser alegadas na impugnação são restritas. Quais são as matérias? Artigo 525, parágrafo único do CPC. Depois você vai lá e dá uma olhada, tá bom? Agora, o que pode acontecer daí para frente? Se o requerido não impugnar, ou mesmo se ele impugnar, mas não for dado efeito suspensivo, a execução tem que continuar, né? O executado foi intimado para cumprir a obrigação, não cumpriu a obrigação, impugnou, mas não teve efeito suspensivo ou não impugnou, a execução tem que continuar. Afinal de contas, o seu cliente continua esperando a cirurgia que o plano de saúde foi obrigado a pagar. E agora, como que tudo caminha daí em diante? É agora que nós vamos ver, tá? Você, representando o autor, você deve peticionar requerendo a continuidade. Não fique esperando que o juiz vai dar continuidade. Às vezes o cartório certifica que decorreu o prazo para impugnação. E aí o juiz manda te intimar. Se você não fala nada, o processo vai ficar parado. Infelizmente é assim na prática. E eu tô aqui para te falar a prática. Às vezes a prática vai ser doída, às vezes não, mas essa é a realidade. Se você não peticionar, o seu processo vai ficar parado. O autor deve peticionar requerendo a continuidade da execução. O autor pode pedir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de uma tutela por um resultado prático equivalente. Que é isso, o professor falou, não entendi nada. Vamos para exemplo, tá? Que exemplo fica mais fácil. Mas antes, eu queria te dizer, o autor, nessa petição de continuidade, já pode pedir a aplicação da pena de litigância de má-fé e a caracterização do crime de desobediência. Como assim, professor? O réu não cumpriu a obrigação, não impugnou, ele pode ser processado pelo crime de desobediência? Pode. Onde que está previsto isso? Você está viajando. Não, eu estou viajando dentro do CPC. Artigo 525, parágrafo 3º do CPC, fala assim, ó, o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo da sua responsabilização por crime de desobediência. Então, meu amigo, se você tem aí uma execução de uma sentença que impôs uma obrigação de fazer, o requerido já foi intimado e mesmo assim não cumpriu injustificadamente, a primeira coisa que você vai pedir é para que o juiz determine que a autoridade policial apreenda em flagrante o requerido. Se é o diretor de uma empresa de plano de saúde, é ele, é o diretor da empresa do plano de saúde que não cumpriu a obrigação. É óbvio que você sabe que o crime de desobediência é aqueles crimes de menor potencial ofensivo, tá? O diretor da empresa, ele vai ser encaminhado para a delegacia, vai ser lavrado lá o termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, e ele vai ser liberado, mas vai responder a um processo criminal. Veja como que o impacto que isso pode ter no cumprimento da obrigação. A hora que o oficial de justiça chegar lá para intimá-lo sobre a possibilidade dele ter que responder por crime de desobediência, ele vai correr e vai cumprir. Agora, muita gente não usa a ferramenta que está na lei. Olha que linda, a ferramenta está na lei, não é invenção de ninguém, não depende da vontade do juiz, depende só de você peticionar. Afinal de contas, por que o juiz não pode ir contra a lei? Ah, professor, mas tem juiz que vai contra a lei. Lógico que tem profissional que erra. Se o juiz for contra a lei, você tem que impor o recurso, interpor o recurso, tá? O que você não pode é colocar na sua cabeça, não vou nem pedir, porque o juiz não vai deferir. A ferramenta está aí, você precisa saber usar. Não adianta eu colocar na sua frente martelo, chave de fenda, alicate, serra, se você não sabe como usar. Agora eu estou te botando as ferramentas na sua mão e estou te ensinando como usar. Não esquece, então, passou o prazo para o cumprimento da obrigação, não houve impugnação, então o não cumprimento é injustificado, tá? Você pode pedir a aplicação da litigância de má-fé ou você pode pedir a aplicação do crime de desobediência. Ah, professor, mas o requerido impugnou e a impugnação foi rejeitada. Sabe o que você faz? Olha o pulo do gato.
você fala, ante a improcedência da impugnação, eu peço que o requerido mais uma vez seja intimado para cumprir a obrigação, sob pena de caracterizar o crime de desobediência. Então, esse artigo 525, parágrafo 3º, dá para você usar tanto no caso do executado ter impugnado e a impugnação ter sido considerada injustificada, né, ter sido improvida pelo juiz, ou naquele caso mais fácil ainda dele sequer ter impugnado. Tá bom? Fica a dica prática para você usar. Exemplo 1 aqui, ó. Exemplo 1 de o juiz tomar medidas efetivas para tornar real a obrigação. O juiz ele não pode oficiar para o Detran para que o Detran transfira o carro para o nome do réu, naquele exemplo que eu dei? Pode. O juiz não precisa ficar esperando a vida inteira que o réu cumpra. Ele pode ir lá, já passou o prazo para impugnação ou a impugnação foi julgada improcedente, o juiz concede o resultado prático equivalente. O juiz ele não pode autorizar que a obrigação seja cumprida por uma outra pessoa, está aqui o resultado prático equivalente, e que as despesas sejam atribuídas ao requerido? Pode. Então, o plano de saúde A foi condenado a fazer uma cirurgia no seu cliente e ele não fez, o juiz pode determinar que o plano de saúde B faça o procedimento cirúrgico e todos os custos terão que ser arcados pelo plano de saúde que foi condenado. É o resultado prático equivalente. Tá? É assim que vai acontecer se o requerido for intimado e não cumprir a obrigação. Agora, aqui começa a contar também a multa diária. A partir do momento, ó, nesse nosso quarto passo, se o requerido não impugnou, ou mesmo se ele impugnou, mas não for dado efeito suspensivo à impugnação, aqui começa a contar a efetividade da multa diária. Lembra que eu falei para você que sempre que o juiz despachar intimando o requerido para cumprir uma obrigação, ele deve estabelecer uma multa diária? É aqui que começa a contar. Passou o prazo para ele cumprir e ele não cumpriu, já tem incidência a multa diária. A multa só não incide se o juiz suspender o cumprimento da obrigação. Ele impugna, o juiz suspende o cumprimento da obrigação. Aí para de incidir a multa. Tá? Caso o juiz não suspenda o cumprimento da obrigação, ou caso o requerido sequer impugne aquela intimação, aqui começa a multa diária, que nós vamos debruçar e falar sobre ela agora, tá bom? Vamos falar sobre a multa diária. A multa diária é um dos maiores problemas na justiça, tá? A multa diária traz grandes conflitos na jurisprudência, só que na prática, se você conhece todos os meandros aí da multa diária, de como ela se dá na prática, você tem larga vantagem. Vamos lá. Se o juiz fixou multa diária no despacho inicial, é aqui que começa a contar o prazo para sua incidência. Tá? Então o juiz falou, plano de saúde, você tem 15 dias para fornecer a cirurgia sob pena de multa de R$1.000 por dia. Passaram-se os 15 dias, a obrigação não foi cumprida, começa a contar dia 1, dia 2, dia 3 e assim vai. Vamos ver vários detalhes importantes? O que você vai fazer em primeiro lugar? Se o juiz estabeleceu, então, uma multa diária e mesmo assim o requerido não cumpriu a obrigação, a primeira coisa que você vai fazer é peticionar dizendo, juiz, o senhor estabeleceu uma multa como forma de coagir o requerido a cumprir a obrigação. Mas mesmo assim, a multa não foi suficiente. Eu quero que Vossa Excelência aumente o valor da multa. Talvez, com uma multa maior, o requerido se veja compelido a cumprir uma obrigação. E por que isso é importante? Porque às vezes o juiz fixa uma multa tão baixa que para o requerido é melhor ficar pagando a multa do que cumprir a obrigação. Às vezes é mais barato. Tá? Às vezes é mais... E deixa eu dar um exemplo bem simples. Tá? Imagina que o juiz deu uma decisão determinando que uma operadora de telefonia pare de fazer lançamentos indevidos nas contas dos clientes. Tá? Isso acontece. Quem nunca se deparou com um lançamento indevido na sua conta de telefone? Às vezes um serviço que você não contratou, isso acontece. Tá? Então, vamos imaginar que um juiz de uma vara de direito difusos fale assim, operadora tal, você está proibida de lançar qualquer cobrança que não foi contratada na conta de telefone dos clientes, sob pena de multa diária de R$100. Cara, essa multa de R$100 não faz nem cosquinha, já que lançando dados indevidos nas contas dos clientes, às vezes a operadora fatura 3 milhões, 5 milhões de reais, porque nem todo mundo vai reclamar.
Eu mesmo várias vezes já vi isso na minha conta e o trabalho que dava para reclamar, eu acabava deixando para lá. Então, o que eu estou querendo te dizer é que você precisa mostrar para o juiz que naquele caso concreto, mesmo ele tendo arbitrado uma multa, aquela multa não foi suficiente para convencer o requerido. Então, juiz, agora é a hora de majorar a multa, de aumentar. Aonde que está a base legal para isso? Artigo 537, parágrafo 1º do CPC. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa ou a periodicidade, tá? E também excluir a multa, caso ele verifique o quê? 2 incisos. Que a multa se tornou insuficiente ou excessiva e que o obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Esse artigo ele fala quando que o juiz pode alterar a multa. Tá? Esse artigo ele é bem esclarecedor para aquelas pessoas que passam por situação assim. O juiz estabelece a multa, chega lá na frente, a multa está em 100 mil reais e o juiz vem e reduz a multa. Isso causa uma grande indignação, mas isso tem respaldo legal. Às vezes a multa se tornou excessiva. No exemplo que eu dei, a multa se tornou insuficiente. Ela não imperou contra a vontade do requerido. Então, juiz, aumente essa multa. É a primeira coisa que você vai pedir assim que esgotar o prazo para o cumprimento da obrigação e a obrigação não for cumprida. A multa ela é revertida ao exequente. Essa multa ela é revertida ao exequente, ao seu cliente. Dica prática, tá? Aqui tem uma dica prática muito importante. Não deixa acumular muitos dias para pedir a execução da multa ou para se manifestar no processo. Mostra para o juiz a sua boa-fé. O que você quer? Não é o cumprimento da obrigação? A multa é um acessório. Você não pode agora, não. Tomara que o requerido não cumpra a obrigação, que a multa vai crescer cada vez mais, e aí nós vamos lucrar 300 mil reais e esse procedimento custa 50. Nós vamos lucrar com a inatividade do executado. Não faça isso. Mostra para o juiz a sua boa-fé. É importante que o juiz veja que você quer o cumprimento da obrigação e não a multa. Por isso que eu vejo, às vezes, muitos advogados indignados quando o juiz reduz o valor da multa. Porque o que tem que se pretender na execução de um cumprimento de sentença é que se quer uma obrigação de fazer, é que a obrigação seja cumprida e não a multa. A multa é um meio de coação. A multa ela não serve para pagar o prejuízo daquilo que não foi cumprido. Não, isso daí tem outro ferramenta que nós vamos ensinar daqui a pouco. Então, abre o seu ouvido, abre o seu olho para essa dica prática, tá? Se o requerido não cumpriu a obrigação, você vai peticionar, vai pedir a majoração da multa. Passaram-se 10 dias, você peticiona de novo e fala, excelência, passaram-se 10 dias, a multa já acumula tantos mil reais, mas o exequente não está interessado na multa, ele está interessado no cumprimento da obrigação. E ao mesmo tempo você vai começar a executar a multa, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Para você mostrar para o juiz a sua boa-fé. Passaram-se 30 dias, o executado não cumpriu a obrigação. Peticiona mais uma vez, mostra para o juiz a sua boa-fé. Juiz, nós queremos o cumprimento da obrigação. A multa tem que servir efetivamente para coagir, para penalizar o descumprimento, mas a multa não é o nosso objetivo. De qualquer forma, executa a multa, porque o requerido só vai sentir a hora que o patrimônio dele for mordido, tá bom? Quando que você pode executar a multa? Essa é uma grande dúvida de muita gente. Eu acho que o ouro da nossa aula está aqui em torno da multa diária, né? Que é um grande calcanhar de Aquiles de muita gente. Olha, a partir do primeiro dia vencido e não pago, a partir do primeiro dia em que o juiz estabeleceu o prazo final para o cumprimento da obrigação e a obrigação não foi cumprida, já começa a incidir a multa. Vamos recapitular. O juiz falou assim, intime o seu requerido para que em 15 dias forneça o tratamento médico. Ele foi intimado, passaram-se 15 dias, a partir do 16º dia, multa de 1 dia. 17º dia, multa de 2 dias. A partir da primeira multa vencida, você já pode executar, tá bom? Artigo 537, parágrafo 3º do CPC, diz aqui expressamente, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo-se o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável. Ou seja, é uma execução provisória. Vencido 1 dia a multa, você já entra com a execução, já pede para o juiz, ó, tem R$1.000 de dívida de multa.
eu quero que o requerido seja intimado, aí vai ser um procedimento autônomo, né, para não se confundir com o seu cumprimento de sentença de obrigação de fazer, vai ser uma execução por valor, você quer receber dinheiro agora, né, o dinheiro advindo da multa, e aí é ali que você vai receber o dinheiro, tá bom? Agora, uma vez penhorado o dinheiro, esse dinheiro vai ficar guardado ali. Lá na frente, havendo trânsito em julgado, esse dinheiro pode ser levantado, tá bom? Olha o que é importante que eu coloquei aqui, ó. Se a decisão que fixou a multa não foi objeto de agravo, ou se não houve impugnação lá no pedido de cumprimento de sentença para receber a multa, você pode pedir o levantamento. Olha que importante que é isso. Deixa eu clarear com um exemplo prático, tá? Para que você entenda que você pode, mesmo antes do requerido cumprir a obrigação, você já pode ir levantando os valores da multa. Então, imagina, o executado não cumpriu a obrigação, começou a incidir a multa, já tem lá 10 dias vencidos, R$10.000 de multa, você peticiona na execução e pede para o juiz aumentar o valor da multa, porque ela não foi suficiente, e já informa que você está entrando com a execução em um processo apartado. Tá? Vai ser um pedido de cumprimento de sentença, na verdade é uma decisão, a decisão que fixou a multa, né? Você vai pedir um cumprimento dessa decisão, no autos em apenso, esse processo fica em apenso ao seu processo principal, e aí lá você vai pedir para que o juiz intime o requerido para pagar sob pena de penhora. Se o requerido não pagar, penhora-se aquele valor, tá? Penhora-se aquele valor. Se passar o prazo para ele impugnar esse pedido de cumprimento de sentença e ele não impugnar, bingo, você já pode levantar. Aí já há o trânsito em julgado. Aí manda o disposto no artigo 537, parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. A sentença favorável à parte é a sentença que fixou a multa diária. Tá bom? Essa sentença, essa decisão se tornando irrecorrível, você pode levantar o valor da multa. Olha, eu tenho certeza que você está vendo aqui informações que às vezes na prática você desconhecia, mas agora quando você começa a fazer o link com os seus processos, com aquilo que você aprende no dia a dia, você vê efetivamente que funciona, tá? O Rodrigo está perguntando, autos apartados ou por dependência? Rodrigo, nós estamos falando da mesma coisa. Imagina o processo principal aqui como um caderno, tá? Quando a gente fala em autos apartados, é num outro caderno, num outro númerozinho. Geralmente é um /001 do número principal. E esses processos ficam apensados, ficam grudados um no outro, tá bom? Então, é a mesma coisa. Apartado significa que é um outro processo, em apenso significa que eles estão grudados, tá bom? Vamos lá para continuar sobre esse ponto muito importante da multa. A multa, aqui ó, repetindo, a multa se executa em autos apartados, um pedido de cumprimento de sentença, é uma obrigação de pagar, tá? O réu é intimado para pagar o valor acumulado da multa. Professor, ao longo do tempo, mais multas foram sendo vencidas. Você vai fazer um outro pedido de cumprimento de sentença, agora daqueles valores que venceram depois que você entrou com o primeiro. Professor, então não é melhor eu esperar um período maior? É e não é, tá? Eu recomendo que você espere aí no máximo 10, 15 dias para mostrar para o juiz a sua boa-fé. E às vezes, se você já executa 10 dias multa e o juiz já penhora o dinheiro do executado, ele fala, caramba, não tá de brincadeira não, é melhor eu ir lá e cumprir essa obrigação, senão o juiz vai a cada 10 dias morder mais um pedaço do meu patrimônio, tá? O artigo 536, parágrafo 4º do CPC fala, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, e ela incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominada, tá? Então, enquanto o requerido não cumprir aquela obrigação, a multa ela vai se perpetuando. Agora, nós já vimos que quando a multa se torna excessiva, o juiz pode reduzir o valor. Vamos dar um exemplo de multa excessiva? Então, a obrigação estabelecida em sentença é para que o requerido transfira o carro que ele comprou para o nome dele, porque o autor já tomou lá R$5.000 de prejuízo só de multa. Tá? E aí, o juiz arbitra uma multa diária, passa-se um ano, a multa está em R$100.000. Tá? O prejuízo que a parte teve com o descumprimento da obrigação foi de R$5.000. Não tem nenhum sentido uma multa de R$100.000, ela passa a ter um caráter de enriquecimento. O juiz pode reduzir o valor da multa, não para R$5.000, mas para 10, para que ela sirva de lição. O objetivo da multa
exercer um poder de influenciar na vontade do requerido. E se ele simplesmente tiver que pagar só R$5.000, o prejuízo foi equivalente, né? Então, o juiz pode reduzir quando ela se mostrar excessiva, tá bom? Vamos lá, quinto passo. E se ficar constatado que o cumprimento da obrigação se tornou impossível? Isso acontece, tá? Às vezes, o juiz estabelece uma obrigação de fazer ou de não fazer, mas essa obrigação se torna impossível depois. O que acontece? Na prática, essa obrigação tem que ser convertida em perdas e danos. Vai se apurar o prejuízo financeiro que o autor teve pelo não cumprimento da obrigação. Vamos para um exemplo que fica mais fácil? Imagina que o requerido foi obrigado por sentença a realizar a transferência de uma fazenda para o nome do autor. Então o autor comprou a fazenda, o requerido se comprometeu a transferir para o nome dele depois do último pagamento. Não transferiu, o autor entrou com a ação e o juiz obrigou. Falou, requerido, transfira a fazenda para o nome do autor. Mas antes de conseguir cumprir essa obrigação, a fazenda acabou sendo desapropriada e se tornou impossível cumprir a obrigação. Agora, nem que o requerido queira, ele não consegue transferir a fazenda para o nome do autor, já que a fazenda agora está registrada no nome do município que desapropriou. E aí o que acontece na prática? Essa obrigação ela tem que ser convertida em perdas e danos. O artigo 816 e 823 do CPC é ele que fala como que acontece essa conversão em perdas e danos. O 816, lá no parágrafo único, fala: o valor das perdas e danos deve ser apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Então, a obrigação se tornou impossível de ser cumprida, aquela obrigação de fazer ou de não fazer, converte-se em perdas e danos. Inicia-se um procedimento de liquidação para se tornar líquida esse valor da obrigação. Professor, mas como que se faz isso? Às vezes é através de perícia, às vezes é através da comprovação de fatos e documentos, tudo o que envolve a liquidação, todo o procedimento, quando a obrigação de fazer ou não fazer está num título extrajudicial. É diferente, professor? É muito diferente, mas você tem todas as informações aqui no mapa mental. Está aqui, ó, todo passo a passo para quando a obrigação está num título extrajudicial. Está aqui, é muito diferente, a começar pela intimação, o regramento legal é outro, a forma de se intimar é outra, tá? Os embargos do devedor, aqui é embargos, não é impugnação, né? Então é muito importante que você tenha acesso a esse mapa mental, porque é com esse mapa mental que você vai conhecer esses detalhes, tá bom? Que eu espero que você tenha saído com mais conhecimento do que você entrou. Fica com Deus, um grande abraço.